Mudar é necessário. Mudar é complicado, e sem dúvida, mas acomodar é perecer. Essa é uma frase de um filósofo contemporâneo que, em suas palestras, ele vai falar sobre mudança, e ele vai dizer o seguinte: mudar é muito difícil, e realmente a mudança requer de nós esforço, desafio, mas em nenhum momento, ou sem sombra de dúvida, permanecer no mesmo lugar, do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas sempre, é perecer. Dentro da gente, ou quando a gente vai olhar para o ser humano e identificar a característica do ser humano, existe um termo chamado misoneísmo, que ele quer dizer o seguinte: é aversão ou desconfiança que todos nós, seres humanos, têm à mudança. Então, de alguma maneira, quando a gente está diante da mudança, isso pode gerar em nós um desconforto. Então, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, eu me lembro, quando eu fui trocar de emprego, eu gostava muito de onde eu trabalhava, e dentro do ônibus, quando eu voltava, no fundo do meu coração, eu estava pedindo para dar errado, porque não era só o apego àquilo que eu ia deixar de lado, mas era o medo da mudança, era o medo do novo. Então, pode ser que você experimente isso no teu dia a dia. Quando você está diante de tomar um passo, mudar uma característica da sua vida, mas lá no fundo do teu coração, você está receoso, você está com alguma hostilidade do novo. O nome disso é misoneísmo. Mas o chamado das boas novas do reino de Deus é um chamado e uma convocação à mudança. Jesus, quando ele apresenta o reino dos céus, Jesus, quando ele apresenta as boas novas do reino dos céus, ele faz uma convocação à mudança da mente, a mudança do coração, a mudança das atitudes. O nosso desafio, o meu e o seu, faz em a gente olhar para nós mesmos e nos autoavaliar e perceber à luz da palavra de Deus e identificar quais são as mudanças necessárias para que a gente aceite ou faça parte do reino de Deus. Quais são as mudanças que o reino de Deus está falando para mim, está me desafiando hoje, está colocando Felipe diante de um desafio, e eu preciso, à luz da palavra de Deus, ser desafiado a olhar para mim e identificar quais são as mudanças que eu preciso tomar diante das boas novas do reino dos céus. Na vida, com certeza, a gente enfrenta muitos desafios. Vivemos um momento no mundo, talvez que nunca experimentamos, onde foi necessário, de uma forma muito rápida, a gente experimentar a mudança. De forma muito rápida, a gente teve que se adaptar a um novo. De forma muito rápida, você teve que aderir novos hábitos. Porém, o processo de mudança, ele é um processo difícil e que muitas das vezes ele demanda um tempo. Às vezes a gente, nesse processo de mudança rápida, a gente passa a fazer algo, mas depois de um tempo a gente já desiste, já não faz aquilo que a gente começou a fazer. Porque o desafio da mudança é um desafio constante, dentro sempre de um processo. João Batista, quando ele anunciava o reino dos céus, ou a chegada de Jesus, ele já dizia, arrependei-vos, porque o reino do céu está próximo. E eu gostaria, junto com você, meu irmão, minha irmã, que a gente fizesse algumas leituras do texto de Marcos e de Lucas, que vão demonstrando as mudanças que ocorreram na vida daquelas pessoas que tiveram um encontro com o reino dos céus. Eu queria que a gente olhasse para o texto bíblico, para o Evangelho, e hoje a gente perguntasse, essas pessoas que tiveram um encontro com o reino dos céus, foram desafiados a que mudanças? Essas pessoas que ouviram Jesus falar sobre as boas novas do reino dos céus, foram desafiadas a tomar qual mudanças em suas vidas?
E a gente vai ler a partir do Evangelho de Marcos, e para que a gente entenda um pouco esse contexto, ou esse pano de fundo do que acontece em Marcos, desde o ano 63, Roma domina a Palestina. O livro de Marcos, ele foi escrito entre os anos 65 e o ano 70, aonde a mão de ferro do Império Romano foi mais pesada, onde os judeus estavam e os cristãos estavam sofrendo intensas perseguições. Então o Evangelho de Marcos, se você for fazer uma leitura, você vai ver que ele é o Evangelho mais compacto, ele é menor, porque Marcos aqui, ele tem uma urgência em falar sobre as verdades do reino, porque existe uma comunidade que está sendo perseguida, está sendo massacrada por um império. Então, nesse tempo onde Marcos escreve, o reino de César, o povo ele tinha que pagar impostos. 25% da sua colheita era destinada aos impostos. O povo tinha que pagar pedágio de circulação pelas estradas e pelas mercadorias, e dedicar um trabalho forçado a tropas. Então, além dos impostos, dos pedágios, você ainda poderia ser convocado a trabalhar a favor das tropas de Roma. Além desses impostos direcionados para Roma, nesse contexto existiam os impostos do templo, que eram impostos pessoais intitulados em um denário, que é o equivalente a uma diária de um trabalhador. Mas existiam os impostos do templo, da colheita, das partes destinadas aos pobres. Então, a gente vai ver que, dentro desse cenário, desse pano de fundo, existe uma comunidade que está sendo perseguida, existe uma comunidade que está sendo maltratada, existe uma comunidade que está sendo explorada. E Jesus, ele vem anunciando o reino de Deus e desafiando a essa comunidade a mudança. Pode ser que hoje eu e você também estejamos vivendo um momento assim. Talvez você se sinta pressionado demais com tudo isso que você está vivendo. Você se sinta angustiado demais com todas essas coisas que você vê no seu dia a dia. Mas o nosso encontro com o reino dos céus, o nosso encontro com a palavra de Deus, com as boas novas do reino de Deus, desafia tanto a mim quanto a você a uma mudança diante de tudo isso que a gente está vivendo. E eu quero começar a partir do capítulo 1 de Marcos, no verso 15. E ali, quando Jesus ele vai começar a anunciar o reino dos céus, Jesus ele vai chamando os seus discípulos. O Jesus ele já começa, desde o início, convocar a uma mudança. E ele fala assim, Marcos 1, no verso 15. O tempo, esse é o tempo, e é chegado, dizia ele, o reino de Deus ele está próximo, está acessível. Arrependam e creiam nas boas novas. O termo aqui utilizado para falar sobre o arrependimento é um termo que a gente conhece muito, que é um termo chamado metanoia. Porém, a gente pode olhar para a construção dessa palavra e entender que meta também traz uma tradução de estar além. Então a gente pode olhar para esse texto, para esse desafio à mudança, entender que essa mudança de mente é muito mais do que você mudar o jeito de pensar, é uma expansão da sua consciência, é você entender que você vivia de um jeito, mas existe um outro jeito melhor ainda de se viver. Você não deixou de entender o que você vivia, você não esqueceu a forma que você vivia, você não colocou aquilo simplesmente para o lado, mas você teve a sua consciência ampliada e diante da vida, você consegue entender que esse chamado ao arrependimento te condiciona a uma mudança da tua mente. A sua mente ela foi ampliada, o reino de Deus chegou não como um lugar geográfico, mas como um jeito de ser e viver.
Jesus ele falou, ó, vocês que estão sendo massacrados por esse império romano, que vive angústia a respeito desse império romano, vocês que estão sofrendo perseguições, entenda que o reino de Deus, ele está aqui, ele está acessível a vocês, mas não é simplesmente uma questão da tua mente, mas você precisa expandir a tua consciência, aceitar esse reino dos céus, porque se você querer colocar esse reino dos céus na caixinha da tua mentalidade de reino, colocando como reino de César, e esse reino dos céus vai ser um reino político, de libertação, de tirar você desse sofrimento, desse jugo, você está pequenando demais a mensagem do reino dos céus, porque você precisa ampliar a tua consciência, entender que esse reino que se faz presente, estar acessível, ele não é um reino simplesmente geográfico, ele tem a ver com o seu jeito de ser, do seu jeito de viver, do seu jeito de responder à vida. Paulo, quando ele fala com os romanos, em Romanos 14, no verso 17, ele vai falar algo bem parecido, porque ele fala assim, ó, o reino de Deus não é uma questão de comida ou bebida, mas de viver corretamente paz. Paulo está ensinando aquela comunidade que você fala de reino, não com as premissas de conhecimento humano, não se baseando naquilo que tu vê em Roma, mas você está falando de um reino, que é o reino dos céus, um reino do Criador, e ele não é somente uma questão de comida, bebida e roupa, ele é sim uma questão de viver corretamente em paz, com a alegria que o Espírito Santo dá. Não são poucas as vezes, meu irmão, que diante da nossa caminhada no reino, resistimos às mudanças necessárias. Não são poucas as vezes que diante da tua caminhada, do teu tempo de evangelho, você resiste demais às mudanças. Você se prende demais aos velhos hábitos. Você se prende demais a costumes, a culturas, e muitas das vezes impossibilitando você de experimentar as boas novas no reino de Deus nessa vida, porque você está agarrado demais às tradições, aos seus hábitos, e você precisa entender e ampliar a tua consciência, para que você experimente essa mudança de mente. Pode ser que o teu desafio hoje seja esse desafio de ampliar a tua consciência, deixar alguns velhos hábitos para trás, deixar alguns costumes que te paralisam, furtam de você a oportunidade de experimentar no hoje, no agora, o reino dos céus, porque você pensa em reino como você sempre pensou, mas Jesus ele está falando, não, ó, amplie essa consciência, meu irmão, para que você mude, para que a mudança do reino dos céus faça sentido na tua vida e na tua existência. Pode ser que o teu desafio hoje, meu irmão, seja o desafio de abrir mão desses velhos hábitos, dos costumes, das culturas, que impossibilitam você de experimentar o reino de Deus. Só que Marcos ele vai além no seu relato. Ele vai dizer que depois que Jesus ele começa a anunciar o reino dos céus, ele tem um encontro com homens, e lá em Marcos, capítulo 1, no verso 17, ele diz assim para os pescadores, siga-me, e eu farei pescadores de homens. Então Jesus se dirigiu aos seus discípulos, ou aos pescadores que estavam no barco, siga-me, e eu vos tornarei pescadores de homem. Uma vez que eu tenho essa consciência ampliada, de que a vida é muito mais do que comida, porque o reino dos céus, ele me promete coisas de eternidade, ele fala de hoje, das minhas necessidades, sim, física, da minha necessidade como ser humano, mas ele quer tratar o meu interior, ele quer me libertar. Ele vai dizer o seguinte, ó, você precisa entender que você precisa de mudar
as suas atitudes. Então, aqueles pescadores estão no seu ofício de trabalho, e Jesus utiliza o seu ofício de trabalho para ressignificar as suas atitudes, e Jesus ele fala assim, me segue, e eu vos farei pescadores de homens. Ressignificar é atribuir um novo significado, é dar sentido diferente a alguma coisa. Então Jesus olha para os discípulos, olha para aquilo que eles estão fazendo, identificam ali um novo jeito de ressignificar aquela atitude e fala, está vendo, vocês hoje pescam comida, mas eu os desafio a uma mudança de pescar pessoas. Olha que profundo que Jesus está falando com seus discípulos. Olha que ampliação de consciência que Jesus está fazendo com seus discípulos. O reino de Deus chegou, ressignifique o seu caminho. É como Jesus estabeleceu esse novo jeito de viver e de se relacionar com a vida. A vida não é apenas pescar, ganhar sustento, alimento. Pesque pessoas, se importe com pessoas. Entenda a importância que pessoas têm no teu viver. Vivemos em um mundo onde pescar coisas é mais importante do que pescar pessoas. No mundo onde coisas valem mais do que pessoas, onde ter vale mais do que ser. Então, se Jesus ele tivesse nos desafiando hoje, provavelmente ele chegaria para nós e faríamos os desafios para que a gente mudasse a nossa atitude. Pode ser que muitas das coisas que eu faço e que você faça possa trazer para a gente uma sensação de que está certo. Mas diante do encontro com a palavra de Deus, sempre somos desafiados a mudar algo em nós. Sempre somos desafiados a fazer de forma diferente. Sempre somos desafiados a deixar de fazer o que fazíamos antes e fazer de forma diferente. Se você pesca peixe, pesque também pessoas. Pode ser que esse seja o seu desafio hoje de mudança. Ressignificar as suas atitudes. É não vir ao templo como você sempre veio. É não participar de uma comunidade como você sempre participou. É não assistir um culto online como você sempre participou. É não fazer a sua leitura bíblica como você sempre fez. É você dar novo sentido, ressignificar, gerar valor. Porque pode ser que essas suas atitudes tragam para você esse sentimento de que está certo, mas no fundo, apenas produzem vazio. Porque anos após anos, dias após dias, você continua com as mesmas atitudes e com o mesmo sentimento. E Jesus ele falou, não é uma questão da pescaria, mas é de ressignificar aquilo que você faz. Então, talvez hoje o seu desafio seja mudar a tua atitude. Qual a atitude diante da vida que você precisa mudar? Qual a atitude diante do reino dos céus que você precisa mudar? Qual a atitude diante do seu jeito de viver, de reagir, de se relacionar com as pessoas, de se relacionar consigo mesmo que você precisa mudar? O reino dos céus chegou e nos desafia a uma alta análise sincera do que realmente nós precisamos mudar. Mas os evangelhos eles vão aprofundar essas questões, e ela vai falar que existem mudanças que precisam ser feitas na minha vida e na sua vida, que às vezes não depende apenas da gente. São mudanças que muitas das vezes são provocadas pela nossa consciência, pela nossa atitude, mas são mudanças também que elas têm que vir com o entendimento da palavra, o entendimento do poder de Deus, e os evangelhos vão relatar essas mudanças como libertações. E o livro de Marcos, logo depois que Jesus encontra os seus discípulos, e Jesus ele entra na sinagoga, ele tem um encontro com um homem, e esse homem, ele está possesso de um espírito imundo. E essa mudança aqui é uma mudança de uma libertação da alma. Então, lá em Marcos 1, no verso 24 e 25, vai dizer que depois que Jesus está na sinagoga e ele conversa e começa a ensinar a respeito da lei,
vem um homem diante de Jesus e fala: o que quer conosco? Esse homem ele está possuído de um espírito imundo. Jesus de Nazaré, vieste para nos destruir? Sei quem és tu, ó Santo de Deus, diz esse homem endemoniado. E Jesus diz: cala-se, saia dele, e repreendeu. Jesus, ele liberta esse homem desse espírito imundo, dessa influência maligna. Neste momento, o reino de Deus também se opõe ao reino das trevas, porque se Jesus ele está falando que o reino de Deus não é como o reino de César, e ele se opõe a esse reino, ele também se opõe ao reino das trevas. Esse homem ele está possuído, ele tem a sua mente cativa, ele não tem mais o controle das suas decisões, a sua vida está presa. E essa libertação, ela vai muito mais do que simplesmente, e se a gente pode chamar de simplesmente, que já é muita coisa, o afastamento desse espírito, mas Jesus fazendo isso, devolve para esse homem a dignidade, o discernimento sobre a sua própria vida. Então, quando você vai ver esse encontro de Jesus diante do milagre da libertação da alma, tirando do cativo das trevas, você vai ver que esses seres humanos voltam a ter para si a prerrogativa das suas vidas, de olharem para a vida e conseguir ter discernimento, sabedoria, decidir, ter uma mente clara, porque pessoas que vivem aprisionadas pela alma, têm furtados de si a oportunidade de ter consciência diante da vida. E o reino dos céus, ele quer gerar essa mudança na gente, quer nos libertar dessas influências das trevas, que muitas das vezes nos paralisam, tiram de nós as escolhas, tiram de nós as decisões, tiram de nós as nossas dignidades. É como aquele homem de Gadara, que vive preso, acorrentado, excluído, e Jesus ele vai lá, ele liberta aquele homem, e aquele homem é transformado, a sua vida é transformada, ele volta a ter dignidade, ele volta a poder estar junto com as outras pessoas. João 8,36 vai dizer: portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Pessoas vivem cativas, aprisionadas, caminhando, talvez aqui junto com a gente, dentro de uma comunidade. Talvez você viva essa experiência de cativeiro, onde a sua alma está presa. E a palavra de Deus diz que o Filho do Jesus Cristo, Ele pode te libertar, e Ele quer te libertar. Paulo, em Colossenses 1, no verso 13 e 14, vai dizer: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas, e nos transportou, e nos tirou, e nos levou para o reino do seu Filho, amado, para que tenhamos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. O reino do céu quer nos dar essa libertação de nossa alma. Não é assim muitas vezes? Você, a maioria das vezes, faz aquilo que você não queria fazer. De vez em quando eu encontro com pessoas que falam assim: cara, eu fiz, mas não queria. Mas eu falo: mas sempre você está fazendo sem querer? Será que não tem alguma coisa que está controlando a sua vida que não é você? E será que você ainda não entendeu que você precisa de libertação? E essa libertação da sua alma, do seu coração, ela tem que vir de Deus para que seja verdadeira. Pense nisso, meu irmão. Porque pode ser que você queira uma libertação, mas esteja buscando de forma errada. Pode ser que você esteja buscando em caminhos errados. Mas Jesus, Ele quer te dar isso. Jesus, Ele quer libertar a tua alma dos impérios das trevas. Mas os evangelhos, eles vão continuar falando sobre esse novo jeito, sobre esse jeito de libertar pessoas. E ele vai falar que a próxima mudança que o reino dos céus quer provocar em mim
é uma libertação física. Então a gente vai ver que Jesus, ele convoca os seus discípulos à mudança, a uma ampliação de consciência, ele convoca os seus discípulos a ressignificar as suas atitudes, ele tem um encontro com o homem endemoniado, e o reino dos céus prevalece sobre as trevas e liberta aquele homem. Mas em Marcos 1, do verso 40 ao 45, Jesus tem um encontro com um homem que tem uma doença, um leproso. E nesse momento, essa libertação física da cura, o texto vai dizer em Marcos 1, do verso 41 e 42, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Porque o texto ele vai dizer que se apresenta diante de Jesus um homem que é leproso, e esse homem fala assim: ó Jesus, se você quer me curar, você pode. E Jesus olha para aquele homem com muita compaixão e fala: ó, eu quero te curar, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou, e ele foi purificado. As nossas debilidades do corpo paralisam e muitas das vezes nos excluem. O leproso aqui no texto não poderia viver junto com a comunidade, eles viviam fora da comunidade, marginalizado, afastado. O leproso ele não poderia entrar na comunidade sem avisar. Então, quando a gente vai ler os textos de Levítico, Números, a gente vai ver que existia um ritual para que aquele leproso pudesse estar dentro da comunidade. Então, ele tinha que gritar: ó, leproso, 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 para que as pessoas não tocassem, para que as pessoas não corressem o risco de se contaminar. Mas aquele homem, ele olha em Jesus, é um homem que o acolhe. Então, ele vai até Jesus sem anunciar que ele é leproso. Ele vai até Jesus, conversa com Jesus, Jesus o cura através do toque. A cura no reino dos céus não é somente uma melhora física, mas também restitui para a gente a nossa dignidade. Porque aquele homem ele tem condição de entrar na presença de Jesus, mas o toque da cura devolve para aquele homem talvez algo que ele nunca sentiu há muito tempo, porque há muito tempo ele estava excluído de pessoas e ninguém poderia tocar. Então Jesus, antes de liberar a cura, Jesus o toca, porque pode ser que aquele aprisionamento da doença tenha tirado dele esse toque de ser humano, de gente tocando gente, de gente sendo gente com a gente. E Jesus ali, ele opera um milagre não só de uma cura física, mas uma cura que devolve para aquele ser humano sentimentos e sentidos que há muito tempo ele não teria. Vivemos muitos desafios na nossa vida. E muitas das vezes, esses desafios sobressaem as nossas condições humanas, a nossa capacidade de fazer algo. Muitas das vezes precisamos e devemos exercitar a nossa fé e confiança em Deus, como o salmista em Salmos 30, no verso 2, Senhor, em ti clamarei por socorro, e tu me curaste. Ou como o profeta Jeremias, em Jeremias 17, do verso 1 ao verso 4, cura-me, Senhor, e serei curado, salva-me e serei salvo, pois tu é aquele a quem eu louvo. Também pode ser que a nossa paralisia do corpo pode ser provocada por mau gerenciamento que a gente faz da saúde que Deus nos dá. E essa libertação física me faz confiar em Deus naquilo que eu não tenho controle, mas me responsabiliza diante daquilo que eu posso fazer. Olha que interessante. Meu irmão, diante daquilo que a gente não tem controle, a gente tem que clamar o nome de Jesus. Mas tem momentos, situações, coisas na sua vida que você tem controle. Então, essa cura de Deus é uma
ampliação de consciência e de sabedoria, de fazer com que a gente identifique na nossa realidade de vida aquilo que Deus tem que fazer e aquilo que é responsabilidade nossa. A libertação física me faz confiar em Deus, naquilo que eu não tenho controle, e me responsabiliza diante daquilo que eu posso fazer. O que você pode fazer para melhorar a tua vida? O que você pode fazer para melhorar a tua saúde? O que você pode fazer para melhorar o seu condicionamento físico? O que você pode fazer para melhorar a sua saúde emocional? O que você pode fazer? Então, meu irmão, o reino dos céus te desafia uma mudança, de se responsabilizar por isso, mas também ele te desafia a confiar em Deus, diante de coisas que você não tem controle, diante de situações que você não tem capacidade. É a graça, é a misericórdia de Deus, é o amor de Deus, é o poder de Deus. Você não conseguiria fazer, somente Deus, e diante desses momentos, a gente faz como profeta, como salmista, a gente clama a Deus e confia nele. Mas diante daquilo que eu e você podemos fazer, cabe a nós nos responsabilizarmos. Gere mudança na tua vida, se responsabilize. Por último, a libertação que o Evangelho vai dizer, vai nos trazer. Então a gente falou da libertação da alma, como um processo de mudança. A gente falou da libertação física, como um processo de mudança, uma mudança de confiar em Deus, uma mudança de ter conhecimento da palavra de Deus, das promessas de Deus para a sua vida, mas também uma mudança de se responsabilizar sobre o teu próprio corpo, sobre o seu próprio gerenciamento da tua saúde. Te traz lucidez, te traz responsabilidade. Mas também o texto dos evangelhos vai nos trazer a uma libertação, que é a libertação da cura. E aqui a gente fala de perdão. Aqui a gente quer tratar perdão, porque muitas das vezes carregamos culpa demais. E o texto que eu queria utilizar é o texto de Lucas, no capítulo 7, do verso 36 ao 50. Esse texto é extraordinário, porque todos os encontros com Jesus são extraordinários, mas esse aqui, ele é extraordinário, porque Jesus é convidado pelo um fariseu a ir jantar na casa dele. Então, se você acha que Jesus só come na casa de coletor de impostos e de pecadores, não, Jesus vai na casa de religiosos também. Jesus vai na casa de fariseu. E Jesus, estando na casa de fariseu, o texto vai dizer que uma mulher, o texto usa o pejorativo de dizer pecadora, se aproxima de Jesus e lava os seus pés com um perfume muito caro. E aqueles religiosos, que pode ser eu e pode ser você, olha para aquilo ali e fala assim: ah, está gastando. Tanta gente precisando e está jogando fora. Tanta gente, a gente poderia vender isso e dar para os pobres, porque a gente sempre tem uma resposta bonita demais para justificar a dureza do nosso coração. Sempre a gente tem uma justificativa bonita demais para justificar as durezas do nosso coração. E eles falam isso, falam: não era para fazer isso, está desperdiçando, é pecadora, é prostituta. E o texto lá no verso 48 vai dizer que Jesus diz assim: os seus pecados estão perdoados, pois a demonstração de amor estava proporcional ao alívio da culpa, porque aquela sociedade impunha sobre aquela mulher uma culpa muito grande, de classificá-la de forma pejorativa e de fazê-la indigna. A quem é muito perdoado, diz Jesus, muito ama. E Jesus se despede da mulher e diz o seguinte: a sua fé a salvou. Vá em paz. O reino de Deus é um reino de perdão, que nos liberta da culpa. Perdão que traz consciência do amor de Deus. Perdão que traz um caminho de conexão com o outro. Perdão dos pecados, da culpa,
das dívidas. Jesus anuncia uma mudança provocada por uma consciência de perdão. O problema é que a gente se apega demais à culpa. O problema é que a gente, às vezes, para não dar um passo diante da mudança, a gente olha para trás e sempre se culpa, sempre diz que não pode, que fez errado, que não tem jeito, e não aceita perdão. Mas também a gente se paralisa ou faça com que os outros não caminhem conosco, porque a gente imputa sobre pessoas culpas, julgo. A gente olha e classifica, a gente trata pessoas de forma pejorativa, a gente diz quem merece, quem não merece, se é justo, se não é justo. E Jesus aqui, ele está falando, para com isso, porque o reino dos céus não é assim. Ele fala assim, religioso, fariseu, você me chamou para vir na tua casa, mas você está tão vibrado em colocar sobre essa mulher um jugo de culpa, classificando de forma pejorativa, dizendo que ela não é digna por quem ela é, mas também não deveria fazer o que ela fez. Mas eu entrei na sua casa e nem um beijo você me deu. E Jesus, ele está fazendo uma crítica muito dura aos religiosos, porque muitas das vezes, eu e você, meu irmão, nós somos assim. A gente olha por pessoas e a gente quer que pessoas se enquadrem, a gente quer uma mudança estética, do lado de fora para dentro. Mas o que Jesus fez com essa mulher aqui foi diferente. Não exigiu uma nova postura, não disse que ela teria que ser diferente, não fez um sermão de arrependimento, não imputou culpa sobre ela, pelo contrário, disse: os seus pecados estão perdoados. Porque, via de regra, os religiosos não aceitam perfume de pecadores. Quando aceita, querem se certificar de que já mudaram de vida ou pretendem mudar. Essa é a face sombria da religião. Impor a moral, enclausurar o amor de Deus. Será que eu e você podemos ser capazes de deixar com que o amor de Deus, a graça de Deus, invada o coração das pessoas, trazendo elas consciência de perdão, fazendo com que elas tenham consciência de libertação, para que essa mudança seja uma mudança experimentada, de dentro para fora e não de fora para dentro. O reino de Deus, ele nos convoca a uma libertação da culpa que carregamos em nós mesmos, pela nossa história, por aquilo que deixamos de fazer, por atitudes que tomamos, por coisas erradas que fazemos, mas também de uma libertação que liberta o outro da culpa que impomos sobre ele. E pode ser que esse seja o teu desafio, o desafio de caminhar no reino e entender que você precisa dar esse passo, você precisa olhar para a sua história, para a sua vida, se perdoar pessoas, se libertar disso, para que você tenha condição de mudar. Você está preso demais, escravizado demais, porque você está paralisado, porque você não consegue se perdoar, você não consegue perdoar o outro, e a todo momento, em todos os lugares, você aponta pessoas. Meu irmão, minha irmã, o encontro com o reino é um encontro de desafios a mudanças, ressignificar a mente, ressignificar a atitude, identificar libertações da nossa alma, identificar que tem momentos na nossa vida, que tem coisas que estão nos dirigindo, tem algo que nos controla, que não é Deus, não é a gente faz muita coisa que a gente não quer, e a gente precisa clamar por libertação da nossa alma, para que a misericórdia de Deus não alcance e entregue para nós novamente a consciência, a autonomia de gerenciar as nossas ações, e você pare de dizer: eu não queria, mas fiz, não era para fazer, mas eu fiz, na hora eu nem pensei e já fiz, e você achar que isso faz parte da realidade da existência do ser humano. Não, pode ser que você esteja sendo cativo de algo, e Jesus, ele quer te libertar disso. Jesus, ele quer trazer algo novo para você. Jesus, ele quer te libertar
das suas debilidades físicas. Ele quer trazer cura para aquilo que o homem não tem cura. Ele quer te dar esperança para aquilo que o homem tirou a esperança. Ele quer te dar fé para aquilo que o homem tirou. Ele quer fazer com que você acredite, tenha fé, confiança no seu poder, na sua misericórdia. Mas Ele também quer te colocar responsável diante da vida, da tua existência, do teu gerenciamento do teu corpo, daquilo que tu come, daquilo que tu faz, daquilo que você deixa de fazer. Porque pode ser que lá na frente você viva uma experiência onde você não consiga fazer mais nada. E lá você olha para trás e fala: Deus, agora é contigo. Mas em toda a caminhada, Deus quer te fazer consciente das suas responsabilidades. Cura da alma, cura do corpo, cura da culpa. Não sei qual é o seu desafio, meu irmão, mas se você está diante do reino dos céus, o Espírito Santo de Deus, Ele vai te desafiar. E Ele tem te desafiado. A minha oração para você e para mim é que nós tenhamos consciência e que a gente não tenha medo, não retrocesse, que a gente continue caminhando, continue nos desafiando, continue querendo mudar, continue querendo conhecer a palavra de Deus, continue querendo experimentar esse algo novo de Deus, para que a gente consiga crescer em graça, em conhecimento. Eu quero orar por você, mas eu quero que você também ore por você. Eu quero que você ore por aquilo que o Espírito Santo de Deus possa ter tocado no teu coração. As mudanças necessárias que você precisa fazer de consciência, de libertação. Eu não sei quais são. Eu sei quais são as minhas, porque eu também preciso. Eu também sou desafiado. Eu também olho para a minha vida e percebo que tem coisas que não deveriam ser. Eu às vezes percebo que tem coisas que me controlam que não deveriam me controlar. Mas eu não posso simplesmente, diante dessas coisas, achar que isso faz parte da existência, da caminhada no reino. Não, não. Jesus, Ele quer nos libertar e nos dar algo novo, meu irmão. Pai, obrigado pela Tua palavra e pelos desafios que o Senhor nos faz. Num ano tão difícil, mas tão difícil, Senhor, onde a gente teve que se adaptar a mudanças de forma tão rápida. Mas muitas das vezes a gente no meio do caminho desiste de mudar, porque dentro do nosso coração existe algo que diz para a gente: agora não, está bom demais, será que vai ser bom? Nos traz desconfiança, nos traz insegurança, mas que a gente possa buscar na Tua palavra conhecimento e sabedoria, para que a gente entenda as mudanças necessárias, as mudanças que a gente precisa ter como gente, como filhos de Deus, como representantes do reino de Deus nesse mundo, como pessoas que são identificadas como sinais do reino de Deus nesse mundo, ó Pai. Que nós possamos nos desafiar, ó Pai, e que Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, ó Pai, esteja conosco a todo momento, que nós possamos confiar no Senhor durante todo esse processo, que nós possamos colocar diante de você, do Senhor, ó Pai, tudo aquilo que a gente não consegue fazer, que é difícil demais para a gente, que é doloroso demais para a gente, colocar diante do Senhor as nossas incapacidades, ó Pai, porque muitas das coisas nós não podemos mesmo, mas a gente tem que exercitar a fé num Deus que nos ama, que é gracioso, é poderoso, ó Pai. Tome cada irmão, ó Pai, que ouviu a Tua palavra, que abriu seu coração, abriu o seu lar, ó Pai, está junto com alguém, que a Tua palavra venha se tornar realidade em nossas vidas, ó Pai. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Amém.